Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso evento Intelligent Capture 2020, realizado pelo Instituto Information Management e pela ABInfo. Eu sou o jornalista Prado Júnior e estaremos juntos nesta quarta e quinta-feira, e ao todo serão 11 apresentações com 15 palestrantes. Então vamos dar início à primeira palestra. Recebam Vanessa Poli, CEO da PRTI Digital, que conversa conosco sobre Intelligent Capture, como o primeiro passo para hiperautomation e LGPD. Lembrando que os participantes podem deixar as suas perguntas no chat ao lado para serem respondidas ao final da apresentação. Seja muito bem-vinda, Vanessa, bom dia, é com você. Bom dia, Prado, bom dia a todos, uma honra mais uma vez poder fazer parte desse grande evento, né, junto com a IMA, a ABInfo e toda a equipe da PRT Digital agradece mais uma vez o convite, a oportunidade de participar. Hoje o nosso assunto sobre captura inteligente, processamento de dados de documento. A ideia é que a gente divida com vocês, né, compartilhe insights para a apresentação, né, das capturas inteligentes de dados. A gente vai falar um pouquinho sobre LGPD, apresentar um pouquinho dos insights e como a gente está ajudando, caminhando junto com as empresas e os nossos clientes em todo esse processo de inteligência e hiperautomação, né? Nossa plataforma da PRT Digital é composta por um conjunto de tecnologias globais, modelos de negócios que servem de base para a construção de serviços complementares, né? A filosofia que o nosso diretor Maurício Dias, que nos acompanha, compartilha sempre aqui dentro da empresa. Nosso ecossistema de hiperautomação inteligente de processos é composto pelas três principais fontes de hiperautomação. A gente faz toda a parte de processamento inteligente de documentos, como OCR, descoberta de processos e mineração. Somos parceiros globais das principais ferramentas de mercado. Somos parceiro oficial no Brasil da AB, para toda essa parte de inteligência de processo, mineração e OCR. Somos parceiros das principais ferramentas para o RPA, né, para Robot Process Automation. Então, a gente entende que a extração de dados é o ponto principal, é o começo, e a gente é capaz de disponibilizar esses dados para as principais ferramentas, e entende que todos esses dados eles têm um ciclo de vida, né, e a gente tem que cuidar desse ciclo do início ao fim. Por isso, também fazemos a parte de workflow para automação e gestão desses documentos e processos de documentos. Somos parceiros da GC, Dockware, da Lecom e de algumas outras ferramentas. Essas ferramentas e esses parceiros compõem o nosso ecossistema de hiperautomação, né? A gente entende hoje que 90% dos dados, né, estão contidos em documentos e vão permanecer assim, né, em papéis, em softwares, né, em fotos. E o primeiro passo, quando a gente fala dessa hiperautomação de processos, o primeiro passo, antes da gente falar de dados e documentos, é o passo fundamental, que é conhecer o nosso processo, né? A gente traz aí grandes fornecedores que combinam, né, e compartilham com a gente desses dados, a combinação de tecnologias de hiperautomação. Então, as organizações irão diminuir os seus custos operacionais, é o que nos informa o Gartner, né? A importância de conhecer o seu processo para que as empresas façam a melhor implementação da automação, então precisam dedicar um tempo e avaliar como elas podem redesenhar os seus processos e as suas tecnologias. E Force, né, combina o RPA e os componentes de emergência, de inteligência artificial e a mineração de processos. Então, toda essa parte de hiperautomação que a gente vem aí falando em eventos, certo? Já participou de alguns eventos falando de toda a parte de processamento, de captura de dados, e a gente vem com essa base descoberta do processo. No momento que a gente descobre, né, o nosso processo e a gente entende essa parte de documentação, a gente vem aí, né, com as novidades que emergiram de ontem para hoje, a gente vem com novidade fresquinha, que é a Câmara adou a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, junto com todo esse processo de hiperautomação, de conhecimento de processo, de iniciativas dentro da organização para essa busca da hiperautomação, com processos de RPA, com processos de captura de dados e documentos, e com processos de guarda e arquivamento, a gente vem, junto com todo esses processos e passos a passo, com aí a Lei Geral de Proteção de Dados para ser implementada, e além de todos os desafios técnicos e processuais, a gente vem
também com essa questão jurídica. E o que a gente quer trazer para vocês hoje são mais insights do que a gente pode fazer dentro dos processamentos de dados, dentro da captura, da guarda, né, do arquivamento de tudo isso. A lei é muito extensa, né, ela foi adiada, né, para ser adiada para 2021, o texto seguiu para análise do Senado Federal hoje, então ele tem até hoje, dia 26, hoje é uma data muito importante para quem acompanha esse processo de legislação de dados, certo? Então, a gente não vai aprofundar, porque ela é muito extensa, tem algumas dúvidas que são pertinentes, tem algumas dúvidas das pessoas que estão implementando, certamente, né, o pessoal de TI vai precisar de uma consultoria, mas mais do que isso, hoje a gente quer mostrar, além dos insights, algumas ferramentas que podem ajudar a complementar esse passo a passo da implantação da LGPD junto com as ferramentas dentro da nossa plataforma de hiperautomação. Então, a gente não vai aprofundar, são 23 páginas da legislação, mas a gente precisa hoje, como principal processo, né, quando a gente fala de do processo e automação, é trabalhar com dados pessoais, né? E o que ela define como dados pessoais? Nome, sobrenome, e-mail, geração de documentos de cartão de crédito, dados bancários, informações médicas, localização, e tudo isso dentro das operações são dados que trafegam no nosso dia a dia, né? Seja para um onboard de documentos, né, que o pessoal do RH faz, seja para os dados de fiscal que você tem, o CNPJ, a localização dos fornecedores ou dos clientes, e tudo isso a gente vai precisar tomar um cuidado, ter ele disponível, né? Ter ele disponível, em alguns casos, anonimizar esses dados. Então, você tem uma série de regras que a lei define, impõe, e aí depois vão ser tratadas pela Agência Nacional de Proteção de Dados, a gente ainda precisa entender porque ela ainda não foi criada, então como que vão ser esses passos? A gente tem muitos passos até a implantação, né, e ainda a verificação de todos esses dados. Mas o fato é, a gente vai precisar lidar com os dados. E para lidar com os dados, que a gente já trabalha, já captura, já disponibiliza para o robô trabalhar, já armazena, a gente tem aí alguns insights para dividir com vocês, né? A primeira forma como a gente trabalha com dados, né? A gente tem o primeiro passo do dado dentro da empresa, ou o primeiro passo do documento, porque o documento vem um dado, né? É a parte de extração dele. Então, a gente entende o documento, o que é esse documento, como que a gente classifica esse documento, né? Importantíssima a classificação de documento. Ele é um documento que é para a área do RH, ele é um documento com um dado sensível, ele é uma nota fiscal, né? E depois que a gente classifica, e a gente faz isso muito bem com o software da AP, faz extração de dados, toda a parte de OCR, tanto para imagem como para documento, qualquer tipo de documento, né? A gente tem que fazer a compreensão. Por que eu vou classificar? Esse documento que ele precisa ser secreto, documento que ele precisa ser confidencial, esse documento ele pode navegar muito bem dentro dos membros da organização, como é que eu classifico, como é que eu faço a compreensão desses dados, né? E depois disso, para onde esses dados vão ser disponibilizados, né? Qual regra de negócio, para qual departamento a gente vai disponibilizar ele? Esses, então, a gente entende que são os 3 passos principais da regra de negócio de documentos. Maurício, você quer complementar? Não, Vanessa, tá tranquilo? Bom dia a todos, bom dia Prado, bom dia Igor, bom dia a todas as pessoas que estão assistindo a palestra. É isso mesmo, eu acho que dentro desse cenário aí que já é feito o tratamento do documento e dos dados que a gente extrai desses documentos, né? A gente precisa criar essa regulamentação e eu acho que tá no caminho mesmo, né? É isso aí. Por enquanto está tranquilo. Bacana. Então, tendo em vista toda essa parte de visão e análise de documentos, de compreensão, né, e discernimento para onde vai esses dados, a gente quer compartilhar com vocês uma ferramenta nova do mercado que a gente está trazendo. Aliás, agradeço, né, e mando um abraço para o nosso parceiro, Ibrahim, que está nos assistindo de longe. Maurício, confirma a cidade dele para mim, eu sei que é na Turquia. Está em Istambul, né, na Turquia. Ele está acompanhando a gente agora.
Ele não entende muito de português, aliás, nada, né? Mas ele está muito aí empolgado aí com a apresentação. E como você disse, né, a ferramenta é nova, são para insights novos, eu acho que é muito importante as pessoas que têm todo o conhecimento aí de LGPD, ele já colocou um bom dia ali no chat, né? Fazer um entendimento de que isso são passos iniciais para a gente poder já criar regulamentações dentro da empresa, né, a partir de documentos serializados, de documentos do Office. Eu acho que é bem legal as pessoas entenderem aí essa classificação que nós vamos fazer pela ferramenta, né, Vanessa? Pode continuar aí. Bom dia, Ibrahim, ele está ouvindo lá. Good morning, sir. See you. Vamos lá. Então, a partir desses insights, a gente vai um pouco para a ferramenta. Vou mudar aqui um pouquinho a tela. Né? O que a gente quer mostrar aqui é o DoD. Então, essa é a identidade do software, né? Ele é online. Então, a gente vai fazer aqui o login. Isso é uma base de demonstração, tá? Então, os dados que estão aqui, a gente colocou para demonstrar para vocês. A gente tem dentro Vanessa, dos documentos... Só para complementar, Vanessa, esse é online por causa da demonstração, mas a ferramenta pode ficar 100% instalada on-premises, né? Okay? Ah, sim, eu vou chegar lá. Sim, então, como o Maurício bem lembrou, a gente está com uma base online feita para apresentação, mas ela pode ser instalada on-premise. Ela é um plugin, certo, Maurício, que vai estar dentro de todos os pacotes das ferramentas Office. Então, eu vou começar pela ferramenta, mas quando a gente vem falando de classificação de dados, e um dos pontos da lei geral para insights é que você precisa ter o dado disponível. Então, caso eu, Vanessa, chegue até o Maurício, diretor da PRTI, e fale, olha, eu gostaria de saber o que a PRTI tem a meu respeito. É uma ferramenta que vai poder ajudar, né, a mostrar ao cliente o que tem. Olha, a gente tem esse dado. Aqui a gente fez para efeito de apresentação, né? E mais os dados mais comuns que são utilizados nas companhias. A gente pode guardar os e-mails, né? Transacionados entre clientes, fornecedores, internos. A gente pode classificar também pelo número de CNPJ. Então, eu tenho aqui todos os meus CNPJs, e a partir do momento que eu abro aqui, eu tenho, né, o contrato ou o tipo do arquivo, então eu consigo buscar aqui pelo número do CNPJ, e eu vou abrir esse arquivo, certo? Deixa eu fechar aqui. Então, eu consigo abrir o arquivo, mas para demonstrar, vou fazer uma busca aqui. E aí eu tenho todo o contrato, todo o CNPJ para apresentar. Ou não, eu não lembro do CNPJ, e na verdade eu estou querendo buscar alguma coisa da Vanessa, da Vanessa que está aqui com a gente. Olha, Vanessa, o que você tem aqui com a gente? Você tem aí o seu contrato, né? Você tem a alteração do seu contrato social, e eu tenho aqui para buscar. Posso buscar por CNPJ, posso buscar pela razão social da empresa, e todas essas tags, elas são configuráveis para buscas, certo? Vai abrir aqui, né? Toda a parte de CNPJ, e eu consigo navegar dentro do documento. É importante lembrar que você pode pesquisar isso pelo nome do documento, ou a ferramenta traz tudo que está contida dentro do documento com o nome da Vanessa. Então, você pode ter o nome, né? Então, a ferramenta classifica qualquer dado da Vanessa por CPF, CNPJ, ou CEP, etc. Né? Joia. Aqui também, então, temos a questão do CPF, né? A gente trouxe essa base mais para mostrar os dados principais, né? O código, o CEP, o PIS, né? Tudo que é importante, tudo que realmente faz parte do nosso dia a dia quando a gente fala de onboard de documento para contratação, que é isso que a gente faz muito aqui dentro da empresa, né? Toda a parte de classificação de documento e guarda. Mas, Vanessa, como é que eu torno esse documento classificável? Como é que isso vai para o DoD? Existem duas formas aqui de você subir essa informação para o DoD. Você pode fazer um drag and drop e arrastar o projeto para cá, que esse é um dos passos. E a gente também
tem a forma de tornar, que é a forma mais correta, né? De tornar o documento, a gente vai dizer, nós vamos classificar o documento, a gente vai tornar ele confidencial, a gente vai tornar ele secreto, a gente vai tornar ele, deixa eu ver mais aqui, oficial. E como a gente faz isso? A partir do momento que eu lanço, né, o dado 08831, opa, esse é um CNPJ, 149 24. Esse é o nosso CNPJ, e a partir do momento que eu deixo ou digitalizo, defino qual é o dado, eu vou até aqui e clico em automático. Eu estou fazendo esse processo de clicar em automatizar, porque a gente está fazendo uma base de teste. A partir do momento que a ferramenta está instalada dentro da companhia, ele classifica automático o documento. A partir do momento que ele vê um CNPJ, né, um CEF, ou um CPF. Então, assim, a partir do momento que eu digito aqui um CNPJ, né, e digito classificar, ele vai me dizer que esse CNPJ é confidencial. Mas se eu digito um CEP e dou um para classificar automaticamente, dou um, né, executo classificar, opa, ele vai me mostrar a classificação. Ele entendeu? Não. Então, aqui, do CEP. Agora eu vou digitar um CPF. 2, 833, 58. Nenhuma proteção de dados, porque eu estou usando todos os meus. Não tem problema. Mas, enfim, ele define como confidencial. Não, Vanessa, eu quero dizer, e aí vai ser toda uma regra de negócio identificada, né, pelo gestor de dados ou pelo responsável pela implementação da LGPD, ou as regras que naturalmente a gente tem dentro das companhias, né? Não, Vanessa, esse documento eu quero que ele seja secreto. Então, eu dou um secreto. Nesse caso, vamos lembrar, né? Eu estou clicando aqui porque ela não é uma ferramenta nativa da companhia, mas a partir do momento que ela passa a ser uma ferramenta, ela já vai identificar como secreto. E aí você coloca a tag, você tem toda a questão de marca d'água desse documento, né? Você tem toda uma regra de negócio que pode ser configurada. Mas como é que eu configuro isso, né? Você vem aqui dentro da parte... Pode falar, só um minutinho, voltando ali na ferramenta, né? Quando você classificou a ferramenta como secreta, eu queria que você mostrasse que ela apaga a opção de copiar e cortar ali, né? De recortar. Ah, sim. Dentro do você tem aqui, a partir do momento que você classifica como secreta, ela não te dá a opção de recortar e copiar. Né? Que eu ia mostrar isso na configuração. E seguindo, a gente mostra... Pode falar. E isso é importante, né? Para que você mencione quando isso for virar um e-mail, né? Ou for virar... Exato. Alguém tentar fazer uma gravação desse documento, né? A ferramenta não vai permitir. Isso, exatamente. Isso é fundamental para os próximos passos, né? Então, como a gente faz? A partir do momento que eu definir, eu venho aqui para dentro da própria ferramenta. Opa. Deixa eu ver aqui. Manager. Faço a parte de gestão da ferramenta e vou mostrar para vocês como é que pode ser configurável, porque isso pode ser configurado, né, parametrizado. Manager. Conforme a regra de negócio, conforme cada empresa definir para a sua realidade. Eu tenho mais do que todos esses modelos que você está me dizendo, Vanessa. Eu tenho mais do que secreto, né? Eu tenho secreto, mas eu tenho outras variações de tipo de documento. Então, quando a gente fala de conteúdo, documento, ele pode ser guardado na pasta, ele pode ser guardado por e-mail, e aqui cada item que você for clicando, você vai identificando os documentos que você classificou, tá? Aqui tem todas as formas que você tem para buscar ele, no modelo que eu mostrei na outra tela, e aqui você configura de acordo com o que é necessário ou do que é costume, né, dentro da sua realidade. Então, a gente pode ir identificando o que é secreto através de tag. Então, ele usa tags para configurar o que é secreto ou não, ou
né, mostrando para você que é possível parametrizar. Eu tenho aqui o que não é classificado, que é um documento qualquer, eu tenho aqui um documento que pode ser oficial, um documento que é confidencial, e isso, né, atrelado a outras ferramentas de prevenção de fuga de dados, você impede, né, Maurício, que essa informação vaze para fora da organização a partir do momento que você classifica ela. Então, é uma ferramenta importantíssima, né, para insight, poderosíssima, dentro das adequações que as empresas precisam fazer frente às novas regras de legislação geral de proteção de dados. A ferramenta ela é composta de soluções de inteligência artificial e machine learning. Nesse caso, a Vanessa, quando ela digita um CPF ou digita um CNPJ ou digita um CEP, a ferramenta já faz a leitura desse dado e ele, de acordo com a regra que foi definido, ele já classifica o documento aberto. Aqui, no caso, a gente colocou para classificar manualmente, mas imagina que isso fosse um PDF, aí tem uma questão, o GeoD, ele é uma ferramenta com OCR? Sim, ele é. Então, você pode iterar os documentos classificados não só automaticamente a partir do Word, ou você pode fazer a classificação manualmente, mas também todos os documentos que estiverem em PDF, que entrarem dentro da plataforma e tiverem com aquela regra, né, a gente cria queries dentro da ferramenta, eles serão identificados e assumirão as regras definidas para que você, por exemplo, não consiga copiar ou enviar por e-mail. Certo, Vanessa? Então, sim, a ferramenta tem um CR interno. Perfeito. Dentro. Perfeito. Então, esse é um pouquinho, né, do que a gente gostaria de mostrar para vocês, porque só de ferramenta valeria um novo webinar, né, Maurício? Mas a gente tem toda a possibilidade de mostrar para quem tiver mais interesse em se aprofundar, fazer uma prova de conceito, entender um pouco mais dessa ferramenta, né, de como ela funciona, mas a gente entende que ela atende, né, essa necessidade, e a gente queria deixar esse insight para vocês, do que vocês precisam armazenar, gerenciar, né, ter essa disponibilidade de dados, que eu acho que é uma ferramenta poderosa, porque você tem o dado disponível, né, hoje em dia pede para você procurar aí o RG de um funcionário, né, aqui que eu acompanho as rotinas de RH aqui nas operações, mas cadê o recibo de férias? O que quando eu puxo um nome de um funcionário, imagina você ter todas as informações centralizadas num lugar só, né? Que nem sempre é fácil dentro das organizações, porque a gente tem uma série de pastas e arquivos, né, Maurício? Isso, então. O que é interessante é o seguinte, é que como esse repositório, ele passa a ser um repositório searchable, pesquisável, então ele é tipo um Google Searchable, né? Uhum. E os elementos de indexação que estão do lado esquerdo, eles são dinâmicos, eles podem ser configurados de acordo com o que você definir, mas você não precisa fazer nenhum input manual da indexação de documentos. Então, por exemplo, se a Vanessa clicar no CNPJ number ali, vão aparecer 12 documentos, é isso, Vanessa? 13 documentos. Exato. Que contém o CNPJ. E você pode variar aqui, né? Isso, com a pesquisa. Eu quero pesquisar todos os documentos que tenham Vanessa, ele vai me trazer todos os documentos. Então, do lado esquerdo que vocês estão vendo a indexação, ela é uma indexação dinâmica, apenas para mostrar, mas ela já traz para vocês todos os documentos que possuem os dados da Vanessa do lado direito, 1, 2, 3. Imagina isso também numa área de engenharia, que você hoje tem um monte de documentação que você precisa fazer uma organização, você pode jogar para dentro da ferramenta, criar os índices de pesquisa do lado esquerdo, que vão ser índices dinâmicos, e trazer para vocês todos os dados de qualquer documento de engenharia. Ele tem, essa parte de engenharia ainda é um approach que a gente pode fazer uma palestra só sobre isso, mas a ferramenta, você não precisa, a partir dessa ferramenta, criar indexações manuais. Eu quero tipificar. É claro que tem toda uma regra de ter customização, né? De taxonomia, tipificação, mas aqui você vai trazer
para que ele faça para você online. Não existe, a partir dessa ferramenta, a necessidade de você fazer indexação de documento por documento. Ele é uma plataforma de OCR, é uma plataforma que lê mais de 300 tipos de documentos, ele faz essa interpretação e joga para você do lado esquerdo, onde estão os índices de pesquisa, você coloca qualquer tipo de índice e ele vai trazer para você. Então, essa é a parte da inteligência artificial e do machine learning que existe dentro da ferramenta. É uma ferramenta poderosíssima para que você tenha aí a classificação dos seus documentos do RH, dos seus documentos do financeiro, seus documentos de engenharia, principalmente, que a gente tem muita fricção em documentos que a gente não tem que indexar de uma forma bem regulamentada, mas aí, com essa leitura interna dos documentos, você faz essa classificação automaticamente, né? Isso é um poder muito legal da ferramenta. Esses são os insights, né, que a gente queria trazer para vocês dentro do potencial de organização que a ferramenta é capaz de trazer para dentro da empresa, correto, Maurício? Isso, exatamente. A gente está tendo bastante perguntas aqui, eu acredito que o Prado vai colocar para a gente aqui. Tem uma pergunta muito legal do Wesley aqui, o Wesley vai se surpreender porque a gente vai falar para ele no Q&A lá. Mas realmente a gente tem essa condição de trazer. A gente mostrou isso no Word, né? A gente pode mostrar isso também muito rapidamente aqui no PowerPoint, tá? Então, é uma ferramenta, né? Um plugin embarcado, certo, Maurício? Nas ferramentas do Office. E a partir do momento, eu vou me arriscar aqui, né, a enviar um e-mail. E, claro, né? Tudo dentro de uma regra. Vou enviar aqui para o Maurício, ó. Maurício. Teste, né? A gente faz um teste aqui, e a partir do momento que eu envio, ele já me pergunta, tá? Só para deixar claro para vocês o potencial da ferramenta, isso para todos os e-mails, tá, pessoal? Isso é um e-mail secreto, confidencial, é um e-mail oficial, não precisa classificar, tá? Isso é para mostrar para vocês a dinâmica da ferramenta, tá? É legal, Vanessa, que quando ele dizer, né, reforçar que quando o documento já está classificado pela ferramenta como secreto, né? Quando ele recebe a tag de secreto que você implanta no projeto, né? A Vanessa, por exemplo, não seria capaz de enviar um e-mail secreto. Então, ele não sairia da caixa de e-mail, né? Então, A partir do momento que o projeto está implementado, né? O que a gente está mostrando mesmo são insights, né? Insights da ferramenta, né? E uma base de teste, né? Então, mas isso é importantíssimo. Obrigado pela lembrança, Maurício. Ele inviabiliza aí o envio da ferramenta. Então, para gravar em USB, né? Gravar em USB, foi como eu falei para vocês. Assim, a partir do momento que a gente define isso, né, como secreto, ele somado a outras ferramentas pode proibir, né, a forma de... Porque o que mais é importante dentro da empresa é a informação. E aí eu consigo, né, isso como gravado como secreto, eu consigo, né, que isso não saia, inibir. Ao recortar e o copiar ali, né, Vanessa, está inibido. Isso, inibir aqui, isso a gente já comentou com eles, né? E também inibir a cópia desse documento para um eventual pendrive e a fuga desse dado da empresa. Então, esses são os insights, né? A ideia é compartilhar com vocês. É possível, Maurício, você está acompanhando aí, eu não estou tendo acesso, né? Mas que gere muita dúvida, gere muita curiosidade. A gente está aqui super apto a responder, né? E aprofundar dentro da ferramenta. Ibrahim is ready to help you. Yes, he's ready to help you always, né? Always ready to help, né? Ready to help. Show. E então essa era uma parte, né? A gente vai seguir um pouco aqui com a apresentação, né? Porque a gente tem que lembrar também que toda essa entrada de dados, e a gente está falando de captura inteligente de documentos, ela parte de um modelo, né, Maurício? Que pode ser interno, como a gente mostrou ali, né? A captura de dado, ela é subjetiva, como o Maurício me ensina, né? Ela pode vir externamente, a partir de um onboard de documentos, de uma contratação, mas ela também pode ser interna dentro da organização. Para os documentos internos dentro da organização, a gente tem
o DoD pronto com todos esses insights que a gente acabou de compartilhar com vocês, e para o que tem vindo de fora, né, o que está vindo de fora, está começando agora, vamos iniciar. A gente tem sempre essa ideia do mobile first, né? E aí a gente tem uma ferramenta que é a AB, que a gente já apresentou em outras oportunidades. O Maurício vai falar novamente, né, Maurício, com o Cláudio, né, num momento próximo, vai aprofundar na ferramenta. Dentro do nosso canal no YouTube, da PRTI Digital, tem uma apresentação somente do Mobile Web Capture, então a gente convida vocês a irem até lá, né, foi o Maurício que fez uma bela apresentação, e aí lá tem os maiores detalhes, mas a gente não pode deixar de passar por essa parte, né, de captura inteligente, de captura móvel de documentos. Você ajuda a gente, Maurício, a falar um pouquinho do Mobile Web Capture? Sim, sim. Na verdade, bem resumidamente, o Mobile Web Capture também é um aplicativo que é feito a partir desse Mobile SDK, que está na tela da Vanessa aí. Ele é um front-end, que quando você conecta o celular, você não precisa baixar um aplicativo, você não precisa utilizar de login e senha, você envia o link para o WhatsApp do seu prospect, do seu candidato, do seu time que vai fazer o onboarding, e esse link vai abrir para você o front-end que você criar para pegar os documentos, né? E o grande lance é que quando você recebe esse link, o link automaticamente, né, lógico que através de uma configuração, ele aciona a câmera de vídeo do seu celular, então você não vai tirar foto do documento mais pela câmera de foto, mas sim pelo vídeo, então ele trabalha com frames de vídeo, e a hora que você aproximar isso do documento, ele vai poder fazer a captura sem que você precise clicar, né, ele vai encontrar o melhor momento entre a câmera e o documento para capturar a imagem e tornar ele OCR readable, né, que ele vai ser pronto para uma leitura de OCR, e aí ele faz esse envio, porque todo mundo tem uma falsa expectativa de que o celular deveria tirar uma foto de um RG e essa foto deveria ser reconhecida pelo OCR. Isso não é uma verdade, o OCR precisa de retângulos para isso. É uma tecnologia muito legal da AB, nós vamos fazer uma apresentação disso junto com o pessoal da IMA, do Information Management aqui. E aí a gente vai vai mostrar para vocês essa tecnologia que está revolucionando os CSCs aí de todas as empresas que têm assistido, né? Então, hoje, uma empresa que tem um onboard de 100 pessoas, 200 pessoas, 500 pessoas por mês, ou 1.500 pessoas por ano, estão conseguindo fazer com que essa fricção de envio de documentos e lançamento de dados desses documentos pelo departamento do CSC seja reduzido. Então, a gente está com uma demanda bastante alta disso aqui. A ferramenta hoje tem um custo de $1.500, então é uma coisa muito acessível para 10 mil processamentos e está muito legal. Então, é a ideia aí da classificação do documento externo, né? Então, os documentos que vêm de fora. Então, a ferramenta traz essa condição de você fazer esse onboarding, classificar os documentos, reduzir a fricção do usuário de mandar documentos para você de identidade pessoal, comprovante de residência, certidão de nascimento, certidão de casamento, de união estável, e você consegue muito rapidamente ajudar o seu pessoal de central de serviços compartilhados. Em alguns casos, são pessoas mesmo do RH que fazem essa classificação de documentos, né, para entregar os dados para o ERP. Então, a ideia do Mobile Web Capture é revolucionar, e a gente está com bastante demanda dentro da empresa, essa parte de onboarding, tudo muito online, né? E aí a ferramenta do Flex Capture, a Vanessa vai falar para vocês. Então, depois a hora que você manda a foto do mobile e o Flex Capture interpreta, ele cria uns cenários bem legais, que a gente chama de conjunto de documentos, que a Vanessa vai mostrar na próxima tela. Sim. E faz a leitura dos documentos e também já faz, você já tem insights aqui, para que quando esse documento for lido, né,
você ter uma guarda específica dele, né, Vanessa? Lembrando sempre, né, a gente fala de toda a tecnologia, então complementar aqui, só terminando o que o Maurício falou, a gente já torna esses dados disponíveis para disponibilizar, né, para toda a sua infraestrutura de hiperautomação. A gente pode pegar esses dados que foram capturados e trabalhados pelo FlexiCapture, disponibilizá-los para a operação do robô, colocar ele dentro dos seus ERPs, né, ou guardá-los, né, como a gente mostrou na ferramenta do DoD, certo? E aí, tudo que a gente capturou, a gente tem que lembrar, né, que agora tem a LGPD e a gente precisa, né, tornar esses dados talvez anonimizados, a gente precisa guardar muito bem esses dados, e aí a gente tem, como o Maurício falou, a parte de onboarding de documento, então vem aí o RG, o CNH, o Olerite, então é necessário, né, que a minha equipe de departamento pessoal, por exemplo, tem acesso a esses dados, mas na hora de segui-los, né, a partir do momento que ele segue para dentro da organização, como a gente conversou no início, para o fluxo de vida de documento, até que ele seja armazenado, né, para ser disponibilizado mais tarde, a gente precisa que dentro da minha alçada de RH eu tenho acesso aos documentos, mas dentro da parte de arquivo e TI, né, que fica para depois, a gente não precisa que ele tenha os dados ou acesso aos dados, e a ferramenta é capaz de fazer todo esse fluxo, certo, Maurício? Então, e é muito importante, Vanessa, eu não sei se o pessoal está conseguindo enxergar aí do lado dessa foto que a gente fez, né? Então, a gente tem lá um item chamado onboarding, onde a gente tem RG, CPF, Olerite, né? E esse cenário, ele já foi classificado no slide anterior pelo FlexiCapture, que interpretou o conjunto de documentos. Então, eu crio uma regra para eu, por exemplo, eu quero dizer que para eu fazer o onboarding de um candidato ou aprovar um crédito de um financiamento de veículos, a gente está fazendo isso para 2 bancos aqui no Brasil, eu preciso primeiro saber que esse conjunto está ok. Se esse conjunto está ok, eu crio o processamento e continuo o fluxo de entrega desses dados. Esse processamento não está ok, eu volto a informação pela ferramenta para o candidato ou para o prospect que está querendo fazer o financiamento, né, que ele coloque mais um documento que está faltando. E é bem legal aqui que eu também reduzo o trabalho do CSC, como mostrou no slide anterior. Volta um pouquinho para mim ali, Vanessa. Claro. Então, na parte do CSC, eu posso tanto eu validar os dados e criar a validação da fraude ou não do documento, mas eu também posso devolver para o meu usuário como uma experiência única para ele corrigir se os dados estão ok ou não. Então, a partir do momento que eu envio o conjunto de documentos para o FlexiCapture, ele é capaz de criar, pode passar, Vanessa, aquele onboarding que está aqui e abaixo do onboarding todos os documentos necessários para fazer uma aprovação de crédito ou não. E aí, como a Vanessa disse, né, são insights, mas, por exemplo, eu quero mandar para o DoD a documentação da Vanessa, eu quero mandar para o DoD os documentos de alguma pessoa. Então, quando a pessoa fala assim, olha, que documentos que você tem meu aqui dentro dentro da sua empresa? Como você fez um onboarding de documentos comigo, eu tenho todos esses documentos aqui. A pessoa vai ver que os dados já estão inibidos, porque eu já extraí, através de uma validação, os dados para o meu RH, para o meu departamento de crédito, para o meu departamento financeiro, né? E os documentos podem ser guardados de forma em que você não leia dados sensíveis da ferramenta, aí como está mostrando do lado direito. Então, do lado esquerdo, a gente tem aí o documento do Marcos Lucani, aí, né? E do lado direito, onde eu extraí os dados, joguei para dentro do meu ERP, e guardei a documentação do Marcos para um processo de validação, de que eu recebi o documento, mas com que informações eu preciso disponibilizar esse documento? Eu quero só o nome do Marcos, eu quero só a data de nascimento, eu quero a cor do Marcos, eu quero... Né, então, esses são dados sensíveis, e a AB também está muito lá na frente em termos de tecnologia de leitura de OCR. A gente tem que entender que o OCR hoje é só uma parte do processo, né? A AB é capaz de classificar os documentos, a AB é capaz de juntar os documentos, a AB é capaz de dar um andamento no fluxo
da sua documentação para onboarding de qualquer cenário. Então, é isso, gente. Só um pouquinho dos insights. O GeoD é uma ferramenta nova, muito legal, que a gente está trazendo para o Brasil. Ali embaixo. A gente tem certeza da aderência deles, nós já temos 2 POCs para fazer. Online? E o AB se complementa dentro da ferramenta, e eu disse isso muito para o Cláudio e para o Ibrahim, que a gente tem um match muito grande nessa gestão de insights para o LGPD. Tá, é isso. É desta forma, né, Maurício, integrando as soluções globais, que a gente é capaz de atender as demandas dos nossos clientes. Esses são alguns dos nossos clientes, né, do nosso portfólio, onde a gente já faz aí o onboarding de documentos, a extração de dados, né, a gente tem essa guarda de dados, de documentos, processos de robotização funcionando muito bem, e toda essa hiperautomação, né, Maurício, acontecendo já dentro da realidade dos nossos clientes, e a gente está super apto a ajudar a sua empresa a subir essa primeira rampa da automação, ou eventualmente expandir para a hiperautomação, buscar novos processos, buscar novas tecnologias, melhorar a vida das pessoas. E Maurício? E criar, né, Vanessa, os primeiros insights reais possíveis, né, de classificação dos documentos a partir do Office. Como a gente sabe, a LGPD é uma cultura que vai ter que ser implantada, assumida por um monte de empresas, né? Mas como começar? Aonde eu vou começar? Por que eu não faço isso já? Né? Então, lógico, muitas consultorias estão chegando aí para ajudar na LGPD, é isso que vai explodir no mercado, uma consultoria grande de LGPD, e a gente está falando aqui não só para os clientes, como para os consultores que vão trabalhar com essa ferramenta, sim, que a gente está apto a ajudar. Né? Mais do que apto, né, Maurício? Estamos dispostos de verdade a ajudar, e a gente tem dentro da nossa empresa o processo de prova de conceito grátis, né? A gente tem aí para você entender se funciona, para você testar a aderência das nossas ferramentas dentro do seu processo. Isso é um projeto que o Maurício brilhantemente libera para a gente aqui, porque ele é diretor, né? Então, mas ele é brilhante quando ele permite a gente trabalhar com essa prova de conceito, porque a gente é capaz de mostrar para o cliente dentro da realidade dele, dentro do processo dele, porque é muito bonito a gente mostrar, funciona, mas será que funciona dentro da minha casa? Então, traga para a gente está super apto, o nosso time, a fazer a prova de conceito, a entender a sua demanda, a buscar a melhor solução para te ajudar, certo, Maurício? Exatamente, e é importante a gente frisar 2 coisas dessas ferramentas, tanto do GeoD quanto da AB, que são diferenciais muito grandes nesse mercado extremamente competitivo. Todas essas 2 ferramentas e todas essas funcionalidades, né, elas podem estar dentro da sua casa. Elas podem estar na cloud, para quem já tem a sua cloud privada, mas a gente entende vários cenários, setores, bancos, compliance, né, consultorias, que precisam dos dados internamente. Então, a AB, ela é pioneira nessa parte de colocar o OCR, esse onboarding dentro da casa de vocês. O GeoD já vem com essa tecnologia de machine learning, de inteligência artificial, também para vocês colocarem dentro de casa primeiro e depois se exporem ou não para a cloud, né? Então, esse é o recado, né? Fazemos dentro da sua casa, fazemos fora, na cloud. Então, essa é a ideia. Era isso que a gente tinha para compartilhar com vocês, né, Maurício? É muita informação, a gente sabe, a gente está dentro do tempo, Prado, mas é um prazer, assim, espero que todos tenham gostado. Vamos às dúvidas, a gente está aqui, nosso time está pronto para ajudar. Tem pergunta, eu tenho uma pergunta a respeito da LGPD, como é que vocês estão enxergando esse adiamento até o dia 31 de dezembro, que pode ser aprovado hoje no Senado. Como é que a PRTI está trabalhando com esses prazos? Estamos aptos a ajudar, 100% aptos a ajudar consultorias, empresas, projetos. A gente entende que existe sempre, né, como a gente mostrou no início da apresentação, né, o conhecimento do processo. Primeiro, o cliente precisa entender quais são os processos dele, a gente vai precisar, eventualmente, de uma consultoria ou outra acompanhando o trabalho, né, Maurício?
Mas as nossas ferramentas estão aptas a trabalhar com a LGPD, com as legislações externas também. As oportunidades eu acho que são boas, Prado. Eu acho que a gente já se encaixa aqui tanto na parte da classificação de documentos pessoais como documentos do dia a dia no Office ou OCR. A gente já está pronto para as empresas de consultoria entenderem o nosso negócio e começarem a trabalhar com as nossas ferramentas, e para empresas que têm centrais de serviços compartilhados muito grandes, isso é um trabalho que está sendo levado muito a sério pelas empresas. A gente já está pronto para ajudar vocês a terem as primeiras iniciativas. Então, tanto no onboarding de documentos, através do mobile, que é uma realidade, ou na classificação interna dos documentos já existentes, né? Na organização desses documentos, é muito legal vocês entenderem que a gente já está prontinho aqui para que vocês possam trabalhar com a gente em qualquer setor, qualquer segmento. E a oportunidade é ajudar as consultorias e ajudar as empresas que vão fazer isso internamente, com um hands-on próprio, né? Bom, o Vicente Miranda, ele pergunta para vocês o seguinte, o Geodis é uma ferramenta de ECM, então, com forte feature de OCR? Isso, ela é uma ferramenta de inteligência artificial de ECM, onde você hoje não precisa criar nenhum tipo de indexação para fazer essa indexação automática, você simplesmente nomeia do lado lá quais são os índices que você quer buscar dentro dos documentos, e ele já vai classificar para você e trazer todas as ferramentas, ou todos os documentos contidos naquele repositório. E sim, ele tem sim um forte apelo de OCR para documentos aí jurídicos, para documentos de AutoCAD, para a parte de engenharia. Nós vamos fazer uma apresentação com o Ibrahim específica para isso, mas sim, o Geodis é uma ferramenta de ECM a partir de inteligência artificial e machine learning. Esqueçam a demanda de ter que indexar documento por documento. Não existe mais. O Wesley Machado, ele pergunta para vocês o seguinte, como o software se comporta com plantas ou pranchas e qual o nível de interoperabilidade da ferramenta? Aí eu vou pedir a ajuda do Maurício. Legal. Wesley, vai ser bem bacana a apresentação que nós vamos fazer, específica para a área da engenharia. Nós vamos fazer uma chamada no LinkedIn da TRT Digital para mostrar essa apresentação de engenharia. A interoperabilidade, ela é muito grande. Então, por exemplo, você pode pegar um documento de engenharia, a ferramenta é capaz de pegar um desenho dentro da sua base, que está lá na sua base, identificar que documentos que estão duplicados, que documentos são similares, ele já versiona automaticamente pela data quais foram as alterações que foram feitas no documento. Eu posso permitir aos meus prestadores de serviços remotos que eles interajam na ferramenta, criando anotações, fazendo medidas a partir dos desenhos que estão disponíveis dentro da ferramenta. Eu tenho uma licença praticamente de AutoCAD, não é uma licença, mas eu trabalho como se eu tivesse uma licença de uma ferramenta de CAD dentro do meu celular, dentro do meu notebook, dentro do meu tablet, né? Então, vai ser uma apresentação muito específica, eu gostaria muito de contar com a sua presença nessa apresentação que a gente vai fazer, porque realmente a gente vai surpreender o mercado de engenharia e a forma como os documentos hoje são localizados, como os documentos são disponibilizados, como os documentos são versionados. Então, a ideia é usar a inteligência artificial do Geodis para interagir de forma 100% de ponta a ponta dentro do seu repositório de desenhos ou dos seus desenhos que vocês estão fazendo aí atualmente. Tá certo, então. Maurício, Vanessa, muito obrigado pela participação de vocês, por todos os esclarecimentos. Qual é a expectativa de vocês? Vai para o dia 31 de dezembro ou você acha que vai lá para agosto do ano que vem, como está na
provisória, hein? Ai, meu Deus, hein, Prado, que saia justa. Eu acredito que vai um pouco mais para frente. Você acha Eu acredito que vai um pouco né? mais para frente. Por estudar o tema, acredito que vai um pouco mais para frente. Mas estamos à disposição. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade, né, em nome da PRTI, do nosso diretor Maurício, que está aqui com a gente para agradecer também. É sempre um prazer, uma honra estar com vocês, compartilhando insights, conhecimentos. Estamos sempre à disposição para o que precisar. Um abraço a todos. Obrigado, gente. Eu agradeço também uma oportunidade de falar um pouquinho mais da AB, que a gente falou tanto aí nos últimos 2 eventos, um pouquinho mais do GeoD. Então, contem com a Vanessa, contem com a nossa experiência aí, com a nossa expertise e até mesmo com a nossa disponibilidade de aprender com vocês, porque nós não somos os donos da verdade, vocês têm muito mais conhecimentos que a gente, cada processo é um processo, e a gente está apto ou preparado para ajudá-los de alguma forma. Essa é a ideia do nosso insight hoje. Obrigado. Maurício, Vanessa, obrigado. Até uma próxima oportunidade. A gente está sempre junto aí. E a gente, daqui a pouco, já vamos para a próxima sala, para a próxima palestra desse evento Intelligent Capture 2020. Tchau, excelente. Obrigado. Tchau, tchau.